Graça e paz, sejam bem-vindos à Escola Bíblica do Reino, examinando as Escrituras dia após dia, porque cremos que a Palavra de Deus é a única autoridade para a fé e para a vida. Abra sua Bíblia, acompanhe esse estudo e permita que a Palavra transforme a sua mente e o seu coração. Então, vamos aos estudos. Hoje vamos falar sobre Abraão. Por que Deus esperou 25 anos para dar a Abraão o filho prometido? Será que Deus havia se esquecido da promessa? Ou existia um propósito maior por trás dessa espera? Nesta aula, veremos que na Bíblia Deus nunca se atrasa. Cada espera faz parte do seu propósito eterno. Os 25 anos de Abraão não foram apenas um período de espera, mas uma escola de fé, preparação e transformação. Vamos abrir as Escrituras e descobrir por que Deus, muitas vezes, trabalha primeiro em nós antes de realizar aquilo que prometeu. Então, vamos lá. Por que Deus demorou 25 anos? Existe um detalhe na história de Abraão que muitas vezes passa desapercebido. Deus promete um filho, mas o filho não nasce imediatamente. Passam-se anos, muitos anos. Abraão envelhece, Sara envelhece. Humanamente, a promessa torna-se cada vez mais impossível. Então surge uma pergunta: se Deus já havia decidido cumprir sua promessa, por que esperou tanto tempo? Essa pergunta não diz respeito apenas a Abraão, ela diz respeito a todos nós. Deus trabalha no homem antes de trabalhar através do homem. Este é um princípio que percorre toda a Bíblia. Quando Deus chama alguém, raramente o utiliza imediatamente. Primeiro ele forma essa pessoa, depois a envia. Foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Davi, foi assim com os profetas, foi assim com os apóstolos, foi assim com o próprio Jesus, que viveu aproximadamente 30 anos antes de iniciar o seu ministério público. Perceba o padrão. O tempo de preparação nunca é perdido, é tempo de formação. Abraão precisava aprender a viver pela promessa. Quando Deus fez a promessa, Abraão ainda possuía recursos humanos para tentar realizá-la. Ele podia pensar: talvez Deus precise da minha ajuda. E foi exatamente isso que aconteceu com Agar. Abraão tentou cumprir a promessa utilizando meios humanos. O resultado foi Ismael. Esse episódio revela uma lição profunda. A carne sempre tenta produzir aquilo que somente Deus pode gerar. Essa é uma batalha que continua existindo no discipulado. Quantas vezes tentamos realizar a vontade de Deus usando métodos que não nasceram da vontade de Deus? Deus espera até que fique claro quem realizará a promessa. À medida que os anos passam, Abraão percebe que suas forças diminuem. Sara já não pode gerar filhos. Humanamente, toda esperança desaparece. É justamente nesse momento que Deus cumpre sua promessa. Por quê? Porque agora ninguém poderia atribuir o nascimento de Isaac à capacidade humana. Toda a glória pertenceria a Deus. Esse princípio aparece repetidamente nas Escrituras. Deus age de forma que seu poder seja claramente reconhecido. A promessa gera esperança. Durante esses anos de espera, Abraão aprende uma verdade essencial. A esperança do discípulo não está na circunstância, está na fidelidade daquele que prometeu. Essa é a essência da fé. Não é acreditar porque tudo parece possível. É continuar confiando quando somente Deus pode agir. Por isso, Paulo escreve que Abraão esperou contra a esperança. Ele não negava a realidade, mas conhecia o caráter de Deus. O processo faz parte do propósito. Muitas vezes queremos apenas o cumprimento das promessas. Deus, porém, valoriza também o processo. Porque durante o processo, ele transforma o discípulo. A promessa muda a nossa história, mas o processo muda o nosso coração. Sem esse processo, Abraão poderia receber Isaac, mas talvez nunca se tornaria o pai da fé. O discípulo também vive tempos de espera. Todos nós experimentamos momentos em que Deus parece silencioso. Oramos, esperamos, confiamos e aparentemente nada acontece. A história de Abraão nos ensina que o silêncio de Deus não significa ausência.
Muitas vezes, enquanto esperamos o cumprimento da promessa, Deus está cumprindo outra promessa dentro de nós. Ele está formando nosso caráter, nossa perseverança, nossa dependência e nossa confiança. Cristo também veio na plenitude dos tempos. Esse princípio alcança seu propósito máximo em Jesus. Durante séculos, Israel aguardou o Messias. Muitos pensaram que Deus havia esquecido suas promessas, mas Paulo declara: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Assim como Abraão esperou por Isaque, a humanidade esperou pelo Messias. Nos dois casos, Deus agiu exatamente no tempo determinado, nem antes e nem depois. Talvez você esteja vivendo um tempo semelhante ao de Abraão. Existe uma promessa, mas ainda não existe o cumprimento. Lembre-se desta verdade: o Deus que faz promessas também governa o tempo. Sua demora nunca é descuido. Ela faz parte da formação daqueles que aprenderão a viver pela fé. Conclusão: os 25 anos de espera não foram um intervalo entre a promessa e seu cumprimento. Fizeram parte do próprio cumprimento, porque Deus não queria apenas dar um filho a Abraão, queria formar um homem que aprendesse a confiar inteiramente nele. Esse continua sendo o caminho do discipulado. Antes de confiar grandes responsabilidades, Deus forma grandes corações. E somente quando aprendemos a descansar em sua fidelidade, estamos preparados para participar de maneira madura do propósito eterno que ele estabeleceu desde o princípio. Moriá, quando Deus mostrou o evangelho a Abraão. Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Gênesis 22, 2. Se existe um capítulo do Antigo Testamento que resumisse toda a história da redenção, provavelmente seria Gênesis 22. Até aqui Deus havia prometido. Agora Deus prova, mas imediatamente surge uma pergunta. Por que Deus pediu justamente Isaque? Será que Deus precisava descobrir se Abraão era fiel? Certamente não. Deus conhece todas as coisas. Então por que esse pedido? A resposta é muito maior do que imaginamos. Deus não queria Isaque. Essa afirmação pode parecer estranha, mas observe cuidadosamente. Em nenhum momento Deus desejou que Isaque morresse. Antes que Abraão concluísse o sacrifício, Deus o interrompe. Isso mostra que o objetivo nunca foi tirar a vida do rapaz. Então, qual era o motivo? Ensinar, revelar e profetizar. A primeira vez que a Bíblia menciona o amor. Existe um detalhe extraordinário. A primeira vez que a palavra amor aparece nas Escrituras é justamente nesse capítulo. Teu filho, teu único filho, a quem amas. Isso não acontece por acaso. A primeira menção de uma palavra na Bíblia muitas vezes estabelece um tema que será desenvolvido posteriormente. Aqui, o amor aparece ligado ao relacionamento entre pai e filho. Séculos depois, ouviremos outra vez: este é meu filho amado. Agora começamos a perceber que Moriá não fala apenas de Abraão, fala do Pai Celestial, o filho da promessa. Isaque não era apenas um filho, era o filho da promessa. Toda a esperança de Abraão estava nele. Se Isaque morresse, humanamente falando, a promessa terminaria. Mesmo assim, Abraão sobe o monte. Por quê? Porque havia aprendido durante 25 anos que Deus é fiel. Sua confiança já não dependia da circunstância, dependia do caráter daquele que prometera. É exatamente isso que a carta aos Hebreus destaca. Abraão cria que Deus era poderoso até para ressuscitar seu filho. Essa é uma das maiores demonstrações de fé registradas nas Escrituras. Moriá aponta para outro monte. Enquanto Abraão sobe o monte levando seu filho, Deus está desenhando uma profecia. Séculos depois, outro pai entregará seu filho. Assim como Isaque carrega a lenha do sacrifício, Cristo carregará a cruz. Assim como Abraão oferece voluntariamente seu filho, o pai entregará seu filho por amor ao mundo. Mas existe uma diferença. No último momento, Isaque é poupado. Jesus não. O cordeiro que substitui Isaque aponta para aquele que um dia não teria substituto,
Cristo seria o verdadeiro Cordeiro de Deus. Deus proverá. Quando Isaac pergunta, onde está o cordeiro? Abraão responde, Deus proverá para si o cordeiro. Naquele momento, um carneiro aparece preso pelo chifre. Mas aquela resposta não se esgota ali. Ela continua ecoando ao longo dos séculos. Até que João Batista declara, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora compreendemos, o verdadeiro Cordeiro ainda estava por vir. O Monte da Provisão. Abraão chama aquele lugar de o Senhor proverá. Esse nome possui enorme significado. No monte, Deus não apenas providenciou um animal, providenciou uma revelação. Mostrou antecipadamente como realizaria a redenção. Séculos antes da cruz, Deus já anunciava seu plano. Isso demonstra que a cruz nunca foi um plano de emergência. Ela fazia parte do propósito eterno. A maior prova de Abraão. Frequentemente dizemos que Deus provou a fé de Abraão. Isso é verdade, mas existe algo ainda maior. Naquele dia, Deus mostrou a Abraão um pouco do que ele mesmo faria. Abraão experimentou, ainda que por alguns instantes, a dor de entregar o filho amado. Era como se Deus dissesse, um dia eu farei isso para salvar a humanidade. Agora entendemos porque Jesus declara, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu muito mais do que um carneiro, viu pela fé o plano da redenção. Todo discípulo precisa chegar ao seu Moriá. Não necessariamente um monte físico, mas um lugar onde aprende que Deus é mais importante do que qualquer presente que tenha recebido. O Senhor nunca compete com suas bênçãos. Ele deseja ocupar o primeiro lugar em nosso coração. Quando isso acontece, descobrimos que Deus nunca toma para empobrecer. Ele conduz seus filhos para uma confiança ainda mais profunda. Moriá não é apenas a história de um pai e de um filho. É uma janela aberta para o Evangelho. Ali, Deus começa a revelar como cumprirá a sua promessa feita no Éden. O descendente virá, o cordeiro será oferecido, a redenção será realizada. E o propósito eterno seguirá seu curso até que todas as coisas sejam restauradas em Cristo. Deus sempre começa como uma pessoa. Antes de formar uma família, forma um homem. Antes de formar uma nação, forma uma família. Antes de enviar um povo, forma uma nação. Antes de alcançar o mundo, envia seu filho. Antes de enviar a igreja, forma discípulos. Esse padrão aparece continuamente. Deus trabalha do interior para o exterior, do indivíduo para a família, da família para o povo, do povo para as nações. Esse é o método do reino. Deus trabalha primeiro no coração. Adão precisava aprender dependência. Noé precisava aprender perseverança. Abraão precisava aprender confiança. Perceba, antes de confiar uma missão, Deus forma o caráter. Essa é uma das maiores diferenças entre o reino de Deus e o reino humano. Os homens procuram pessoas capacitadas. Deus forma pessoas disponíveis. Deus nunca tem pressa. Vivemos numa geração que deseja resultados imediatos, mas Deus trabalha em ritmos diferentes. Entre a promessa e Isaac, passaram-se 25 anos. Entre José e o governo do Egito, passaram-se muitos anos de sofrimento. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar Israel. Davi foi ungido muito antes de assumir o trono. Até o próprio Jesus viveu cerca de 30 anos de preparação antes de iniciar seu ministério público. Isso revela um princípio. O relógio de Deus mede maturidade, não ansiedade. Deus usa processos. É interessante observar que Deus raramente transforma alguém de uma única vez. Ele utiliza processos: chamado, espera, provação, correção, crescimento, depois missão. O discípulo moderno muitas vezes deseja apenas a missão. Deus valoriza o processo, porque é nele que Cristo é formado em nós. Deus forma pessoas para cumprir seu propósito. Existe uma diferença importante. Muitas vezes perguntamos, qual é o propósito da minha vida? As Escrituras nos ensinam outra pergunta. Como minha vida participa do propósito de Deus? Isso muda completamente nossa perspectiva. O centro deixa de ser a minha realização
e passa a ser a vontade do Senhor. Abraão compreendeu isso. Sua vida tornou-se parte de algo infinitamente maior do que ele mesmo. Todo verdadeiro discípulo descobre essa mesma realidade. Até aqui, percorremos a história desde a criação até Abraão. Já podemos enxergar um padrão. Deus criou, o homem caiu. O pecado se espalhou, Deus preservou seu propósito, chamou Abraão, iniciou a preparação para a vinda do Messias. A partir do próximo capítulo, entraremos na formação da família da promessa. Conheceremos Isaac, Jacó e José, e veremos como Deus começa a transformar uma família em um povo. Mas nunca perderemos de vista a pergunta que guia todo o nosso estudo. Como essa história participa do propósito eterno de Deus revelado em Cristo? Isaac, Jacó e José. Como Deus forma um povo? Porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor. Gênesis 18, 19. O propósito não terminou em Abraão. Ao terminar a história de Abraão, alguém poderia imaginar que o propósito de Deus já estivesse cumprido. A promessa havia sido feita. A aliança estabelecida, Isaac havia nascido, mas na realidade tudo estava apenas começando. Deus nunca pretendeu trabalhar apenas na vida de um homem. Seu propósito era formar um povo. Aqui encontramos outro princípio que atravessa toda a Bíblia. Deus sempre pensa em gerações. Enquanto nós pensamos no presente, Deus trabalha olhando séculos à frente. Quando chamou Abraão, Deus já enxergava Moisés. Quando falava com Moisés, já via Davi. Quando levantava Davi, já contemplava o Messias. Quando Cristo formava os discípulos, já havia a igreja espalhada entre todas as nações. Essa é uma das características do propósito eterno. Ele nunca está limitado à geração presente. Isaac, o filho da promessa. Isaac ocupa um lugar muito especial nas Escrituras. Ele não foi apenas um filho, foi um milagre. Seu nascimento declarou ao mundo que aquilo que Deus promete, Deus cumpre. Mas existe outra lição que muitas vezes passa desapercebido. Isaac praticamente não toma grandes decisões registradas na Bíblia. Ele aparece muito mais como alguém que preserva aquilo que recebeu. Isso também faz parte do reino. Nem todos são chamados para iniciar algo novo. Alguns são chamados para preservar aquilo que Deus já estabeleceu. Isso exige humildade. Vivemos numa geração que valoriza apenas quem inaugura movimentos, mas Deus também honra aqueles que permanecem fiéis. Isaac representa a continuidade. Ele nos ensina que fidelidade também glorifica a Deus. Jacó, o homem que precisava ser transformado. Se Abraão representa a fé e Isaac representa a continuidade, Jacó representa a transformação. Talvez nenhum patriarca tenha passado por mudanças tão profundas. Seu próprio nome significa aquele que segura o calcanhar, o suplantador. Desde o ventre, luta. Durante boa parte da sua vida, tenta resolver tudo pela própria inteligência. Engana, foge, tem medo, confia em seus próprios recursos, mas Deus não desiste dele. Isso revela uma verdade maravilhosa. Deus não chama pessoas prontas, Deus transforma pessoas chamadas. Peniel. Existe um momento em que toda a vida de Jacó muda. Ele luta com Deus durante toda a noite. Ao amanhecer, recebe um novo nome, Israel. Essa mudança de nome representa algo muito maior. Não foi apenas uma troca de identidade civil. Foi a transformação do homem interior. Até aquele momento, Jacó lutava para conquistar bênçãos. Depois daquele encontro, aprende a depender de Deus. Esse é um dos momentos mais importantes do discipulado. Chega um dia em que deixamos de lutar para controlar nossas próprias vidas. Passamos a descansar na soberania do Senhor. José, quando o propósito parece contradizer a promessa. Poucas histórias ilustram tão bem o processo de Deus quanto a de José. Ainda jovem, recebe sonhos extraordinários. Tudo indica um futuro glorioso, mas em vez disso, é vendido como escravo. Depois é acusado injustamente, vai para a prisão, é esquecido. Humanamente falando, parece que Deus abandonou sua promessa, mas as Escrituras revelam exatamente o contrário. Deus estava conduzindo cada detalhe. José enxergará isso muitos anos depois, quando dirá a seus irmãos:
Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Essa declaração resume uma das maiores verdades da providência divina. Deus continua governando mesmo quando não conseguimos compreender seus caminhos. A escola do governo. Existe um detalhe extraordinário. José aprende a governar antes de chegar ao palácio. Primeiro administra a casa de Potifar, depois administra a prisão, somente então administra o Egito. Perceba o método de Deus. Ele nunca entrega grandes responsabilidades a quem não aprendeu a ser fiel nas pequenas. Esse princípio reaparece na palavra de Jesus. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. O reino continua funcionando da mesma maneira. Os patriarcas e o discipulado. Quando observamos Abraão, Isaac, Jacó e José juntos, percebemos que Deus está formando um discípulo completo. Abraão nos ensina a confiar. Isaac nos ensina a permanecer. Jacó nos ensina a ser transformados. José nos ensina a perseverar. Nenhum deles revela sozinho toda a formação do discípulo, mas juntos formam um retrato extraordinário de como Deus trabalha. O propósito continua avançando. Ao terminar o livro de Gênesis, encontramos uma família vivendo no Egito. À primeira vista, parece um desvio do plano, mas não é. É apenas a preparação para a próxima etapa. Porque Deus agora transformará uma família em uma nação. E essa nação será preparada para receber sua lei, seu culto, suas promessas e, no tempo determinado, o Messias. O propósito continua avançando, nunca parou, nunca mudou, apenas continua sendo revelado passo a passo. Conclusão. Os patriarcas não são apenas personagens da história antiga. Eles são testemunhas do método de Deus. Cada um revela um aspecto da formação espiritual. Cada um prepara o caminho para o próximo. Cada um participa do propósito eterno. Ao terminar Gênesis, percebemos que Deus ainda não concluiu sua obra. Ele apenas lançou os fundamentos. No livro de Êxodo, veremos Deus transformar uma família em um povo. E esse povo será preparado para revelar ao mundo quem é o verdadeiro rei. Agora entraremos em uma parte que poderemos considerar um divisor de águas. Até aqui, Deus formou indivíduos e uma família. Agora, ele começará a formar uma nação. Mas vamos iniciar este capítulo com uma pergunta. Por que Deus tirou Israel do Egito? A maioria responderia, para libertá-los da escravidão. Isso é verdade, mas essa é apenas parte da resposta. As Escrituras revelam um propósito muito maior. O Êxodo, a redenção que aponta para Cristo. Por que Deus tirou Israel do Egito? Depois da morte de José, passaram-se muitos anos. A família de Jacó tornou-se um grande povo. Mas esse povo agora estava escravizado, sem liberdade, sem dignidade, sem força. Humanamente falando, parecia que a promessa feita a Abraão havia fracassado. Como a descendência prometida herdaria a terra estando presa no Egito? Mas Deus nunca esquece suas promessas. O tempo passa, as gerações mudam, os impérios se levantam e caem. Entretanto, a palavra do Senhor permanece para sempre. Quando chega o tempo determinado, Deus levanta Moisés. Mais uma vez, vemos o método divino. Antes de libertar um povo, Deus forma um libertador. Deus ouviu o clamor. O livro de Êxodo afirma que Deus ouviu o clamor de Israel. Isso não significa que Deus apenas naquele momento tomou conhecimento do sofrimento do povo. As Escrituras mostram que ele já havia anunciado a Abraão que sua descendência seria peregrina e oprimida por 400 anos. Portanto, Deus não foi surpreendido. Ele estava conduzindo a história conforme o seu propósito. Isso nos ensina uma verdade preciosa. O silêncio de Deus nunca significa esquecimento. Muitas vezes, ele já está preparando a resposta antes mesmo de percebermos. O objetivo não era apenas tirar Israel do Egito. Aqui encontramos uma das verdades mais importantes de todo o Êxodo. Observe o que Deus diz repetidas vezes a Faraó. Deixe o meu povo ir para que me sirva. Essa frase aparece diversas vezes. Perceba, Deus não diz apenas, deixe o meu povo ir para ser livre. Ele diz, para que me sirva.
A libertação tinha um propósito. Israel não saiu da escravidão para viver sem Senhor. Saiu da escravidão de Faraó para viver sob o governo de Deus. Esse princípio continua verdadeiro hoje. Cristo não nos libertou para fazermos nossas próprias vontades. Ele nos libertou para pertencermos ao seu reino. A verdadeira liberdade não consiste em viver sem autoridade, consiste em viver sob a autoridade do Rei perfeito. O Egito representa mais do que um lugar. Historicamente, o Egito era uma nação, mas ao longo das Escrituras torna-se também uma figura espiritual. Representa o mundo organizado independentemente de Deus. Representa a escravidão, representa a opressão, representa a velha vida. Por isso, quando Deus tira Israel do Egito, está realizando muito mais do que uma mudança geográfica. Está formando um povo novo. Essa mesma verdade aparece no Novo Testamento. O discípulo também é chamado para sair do Egito, ou seja, o antigo modo de viver. Paulo descreve isso como deixar o velho homem e revestir-se do novo. Assim como Israel atravessou o mar em direção a uma nova vida, o cristão atravessa pela fé um novo começo em Cristo. Moisés aponta para um libertador maior. Moisés foi um grande servo de Deus, mas sua missão apontava para algo maior. Ele libertou um povo da escravidão física. Cristo libertaria a humanidade da escravidão do pecado. Moisés conduziu Israel pelo deserto. Cristo conduz seu povo à vida eterna. Moisés mediou a antiga aliança. Cristo estabeleceu a nova aliança. Mais uma vez percebemos que toda a Bíblia converge para Jesus. A redenção sempre conduz ao relacionamento. Depois de libertar Israel, Deus declara: eu serei o vosso Deus e vós sereis o meu povo. Esse é o verdadeiro objetivo da redenção. Não apenas tirar o homem da escravidão, mas restaurar a comunhão. O êxodo não termina no Mar Vermelho. Ele caminha em direção ao Monte Sinai e depois ao tabernáculo, porque Deus deseja habitar no meio do seu povo. Percebe como voltamos ao Éden? O propósito continua o mesmo. Deus deseja viver com aqueles que o criou. Também nós precisamos lembrar constantemente que a salvação não termina no perdão. Ela inicia uma caminhada. Fomos libertos para servir, chamados para viver segundo a cultura do reino, preparados para refletir o caráter do nosso rei. Quando compreendemos isso, percebemos que a vida cristã não é apenas abandonar o Egito, é aprender a caminhar com Deus até a terra prometida. O Êxodo não é apenas uma história de libertação, é a história de um Deus que resgata um povo para restaurar seu propósito eterno. A saída do Egito prepara o caminho para a aliança. A aliança prepara o caminho para o tabernáculo. O tabernáculo prepara o caminho para Cristo. E Cristo prepara o caminho para a plena restauração de todas as coisas. Por isso, estudar o Êxodo é contemplar em figuras e sombras a beleza do Evangelho que seria plenamente revelada em Jesus. A Páscoa, o cordeiro que Deus já havia preparado. Quando Deus decidiu libertar Israel do Egito, poderia simplesmente ter destruído Faraó. Poderia ter enviado um exército de anjos. Poderia ter aberto o mar imediatamente. Mas Deus escolheu outro caminho. Antes da libertação, veio o cordeiro. Isso não foi um detalhe, foi uma revelação. Desde o princípio, Deus estava ensinando que a verdadeira libertação exigiria um sacrifício. O cordeiro vem antes da liberdade. Esse detalhe muda toda a compreensão do Êxodo. Israel não sai do Egito primeiro para depois celebrar a Páscoa. Primeiro houve o cordeiro, depois veio a libertação. Esse princípio atravessa toda a Bíblia. Primeiro Cristo oferece a sua vida, depois somos libertos. Primeiro vem a cruz, depois vem a ressurreição. Primeiro Deus age, depois respondemos pela fé. A salvação sempre começa em Deus. Um cordeiro sem defeito. Deus ordena que cada família escolhesse um cordeiro perfeito, sem defeito, sem enfermidade, sem mancha. Por quê? Porque aquele animal apontava para alguém infinitamente maior. Séculos depois, Pedro escreverá que fomos resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula.
O Cordeiro Pascal nunca foi o destino final, era uma sombra. O verdadeiro Cordeiro ainda viria. O sangue nas portas. Talvez este seja um dos símbolos mais fortes do Antigo Testamento. Deus não manda Israel colocar o cordeiro sobre a porta, nem a lã, nem os ossos. Ele manda aplicar o sangue. Porque a proteção não estava no animal morto, estava no sangue derramado. Quando o destruidor passasse, veria o sangue. Aquela casa seria poupada. Agora compreendemos por que o Novo Testamento enfatiza tantas vezes o sangue de Cristo. Não porque existe poder mágico no sangue, mas porque o sangue representa a vida entregue em nosso favor. A cruz tornou-se o lugar onde o verdadeiro Cordeiro derramou sua vida para que a morte não tivesse a última palavra sobre aqueles que pertencem a Deus. Comer o Cordeiro. Existe um detalhe que muitos esquecem. O Cordeiro não deveria apenas morrer, precisava ser comido. Isso nos ensina que a obra de Deus não deve ser apenas admirada, precisa ser recebida. A fé não consiste apenas em acreditar que Cristo morreu. Consiste em participar daquilo que ele realizou. Jesus utilizará exatamente essa linguagem quando falar sobre comer sua carne e beber seu sangue. Ele não estava ensinando o canibalismo, estava mostrando que sua vida deveria tornar-se nossa vida. Assim como Israel alimentou-se do cordeiro antes da caminhada, o discípulo alimenta-se de Cristo para viver a nova vida. O pão sem fermento. O fermento, ao longo das Escrituras, frequentemente simboliza aquilo que se espalha e influencia. Na Páscoa, Deus ordena que todo o fermento fosse retirado. Isso ensina que a libertação exigia uma ruptura com a velha maneira de viver. Mais tarde, Paulo aplicará essa figura à vida cristã. Cristo nos libertou. Agora somos chamados a abandonar o velho fermento da malícia, da hipocrisia e do pecado. A redenção não muda apenas nosso destino, transforma também a nossa maneira de viver. As ervas amargas. A refeição pascal incluía ervas amargas. Elas lembravam a amargura da escravidão. Deus não queria que seu povo esquecesse de onde havia sido tirado. O discípulo também não deve esquecer. Não para viver preso ao passado, mas para nunca perder a gratidão pela graça recebida. Quem esquece de onde foi resgatado, facilmente deixa de valorizar a redenção. Comer com sandália nos pés. Outro detalhe impressionante. Israel deveria comer preparado para partir. Sandália nos pés, cajado na mão, cintura cingida. A Páscoa não era uma refeição para acomodação. Era uma refeição para quem estava iniciando uma jornada. O mesmo acontece conosco. A conversão não representa o fim da caminhada, é apenas o começo. Fomos libertos para seguir em direção ao propósito de Deus. Cristo é a nossa Páscoa. Paulo declara: Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Essa pequena frase conecta diretamente o Êxodo ao Evangelho. Tudo aquilo que aconteceu no Egito apontava para Jesus. O cordeiro, o sangue, a libertação, a nova caminhada, nada disso era definitivo. Tudo anunciava aquele que viria. Quando Cristo morreu, a sombra encontrou sua realidade, a figura encontrou seu cumprimento, a promessa encontrou sua realização. A Páscoa nos lembra que ninguém entra no reino sem passar pelo Cordeiro. Não existe libertação verdadeira sem Cristo. Não existe nova vida sem seu sacrifício. Mas também nos lembra que o Cordeiro não nos salva para permanecermos no Egito. Ele nos salva para caminharmos com Deus. Todo discípulo vive diariamente essa realidade. Olha para a cruz com gratidão e segue adiante rumo ao propósito eterno. A primeira festa bíblica não celebra apenas a saída do Egito, celebra a fidelidade de Deus em providenciar um cordeiro. Desde Moriá, Deus já havia prometido: o Senhor proverá. Na Páscoa, essa promessa começa a ganhar forma. No Calvário, ela alcança seu cumprimento perfeito. Assim, compreendemos que a história da Páscoa nunca tratou apenas de Israel, sempre apontou para Cristo, e por meio de Cristo, para todos aqueles que seriam chamados a participar do reino eterno de Deus. Agora chegamos à segunda festa.
E quero começar de uma maneira diferente. A maioria dos cristãos sabe que Cristo morreu na Páscoa, mas poucos perguntam o que aconteceu no dia seguinte. Esse dia é extremamente importante, porque Deus não estabeleceu apenas uma festa, estabeleceu uma sequência, e cada festa revela uma etapa da obra de Cristo. A festa dos pães asmos. A vida que começa depois da cruz. 7 dias comereis pães sem fermento. Êxodo 12:15. Depois da Páscoa, Deus não mandou Israel voltar para sua rotina. Também não disse, agora vocês estão livres, vivam como quiserem. Ao contrário, imediatamente começa outra festa, a festa dos pães asmos. À primeira vista, parece apenas uma continuação da Páscoa, mas na realidade, ela responde uma das perguntas mais importantes da Bíblia. Como deve viver aquele que foi salvo pelo Cordeiro? Essa pergunta acompanha todo o verdadeiro discípulo. É exatamente por isso que Deus colocou essa festa logo após a Páscoa. A ordem nunca muda. Primeiro o Cordeiro, depois a transformação. Primeiro a redenção, depois a santificação. Primeiro Deus salva, depois Deus ensina seu povo a viver. Essa sequência revela que a salvação nunca foi o destino final. Ela é o início de uma nova caminhada. A Páscoa resolve um problema. Os pães asmos resolvem outro. Na Páscoa, Deus resolve o problema da culpa. O sangue do Cordeiro protege Israel do juízo. Mas surge uma nova pergunta. Depois de libertos, como esse povo deverá viver? É exatamente isso que os pães asmos respondem. Muitos cristãos compreendem a cruz. Poucos compreendem a vida depois da cruz. Entendem o perdão, mas não entendem a transformação. Sabem que Cristo morreu por eles, mas ainda não compreenderam que Cristo deseja viver neles. Aqui começamos a entrar no coração do discipulado. Deus nunca liberta sem formar. Existe um princípio que aparece continuamente nas Escrituras. Sempre que Deus liberta alguém, começa imediatamente um processo de formação. Foi assim com Israel. Saiu do Egito, mas precisou aprender a viver como povo de Deus. Foi assim com os discípulos. Foram chamados, mas passaram aproximadamente 3 anos sendo ensinados por Jesus. Foi assim com Paulo. Depois da conversão, Deus iniciou um longo processo de preparação. O mesmo acontece conosco. O novo nascimento acontece em um momento, mas a formação do discípulo dura a vida toda. A salvação não termina no Egito. Imagine um israelita dizendo: já passei pela Páscoa. Agora posso continuar vivendo como vivia no Egito. Isso seria um absurdo, mas muitas vezes fazemos exatamente isso. Queremos o perdão, mas não queremos abandonar os hábitos do velho homem. Queremos a promessa, mas não queremos o processo. Queremos Cristo como Salvador, mas resistimos a reconhecê-lo como Senhor. Os pães asmos confrontam essa maneira de pensar. Eles nos ensinam que quem foi salvo também foi chamado para uma nova vida. Os pães sem fermento. Deus ordena que durante 7 dias todo o fermento seja retirado. Não apenas do pão, mas da casa inteira. Isso parece um detalhe, mas não é. É uma poderosa lição espiritual. Antes de explicar o significado do fermento, precisamos compreender outra verdade. Na Bíblia, Deus frequentemente utiliza coisas visíveis para ensinar realidades invisíveis. A água ensina sobre purificação, a luz ensina sobre verdade, o pão ensina sobre sustento, o fermento ensinará sobre influência. É exatamente isso que estudaremos nas próximas partes. O número 7. A festa dura 7 dias. Na Bíblia, o número 7 frequentemente representa a plenitude, completude e aquilo que Deus leva à sua conclusão. Isso significa que Deus não deseja apenas mudanças superficiais. Seu propósito é alcançar toda a vida do discípulo. Pensamentos, palavras, relacionamento, família, trabalho, finanças, tempo, motivações, tudo deve ser transformado. A santificação nunca foi um departamento da vida cristã. Ela envolve toda a existência. A primeira grande mentira. Existe uma mentira que Satanás procura espalhar desde o início. Ela diz:
Se você já foi salvo, não importa mais como vive. Essa mentira contradiz toda a Bíblia. O mesmo Deus que providenciou o cordeiro também ordenou os pães asmos. O mesmo Deus que perdoa também santifica. O mesmo Deus que justifica também transforma. Onde não existe desejo de transformação, ainda não compreendemos plenamente o propósito da redenção. O objetivo dos pães asmos. Chegamos então a uma grande pergunta. Por que Deus instituiu essa festa? Porque seu propósito nunca foi apenas tirar Israel do Egito. Seu propósito era tirar o Egito de dentro de Israel. Essa talvez seja uma das frases mais importantes de todo esse capítulo. Deus não quer apenas mudar o lugar onde vivemos, Ele quer transformar a pessoa que somos. O Egito representa muito mais que um país. Representa uma maneira de pensar, uma maneira de desejar, uma maneira de viver. Enquanto essa cultura permanecer no coração, a verdadeira liberdade ainda não foi plenamente experimentada. É exatamente aqui que começa o discipulado. A festa dos pães asmos responde à pergunta que todo discípulo precisa fazer depois da cruz. Como devo viver agora que fui salvo? A resposta será desenvolvida ao longo deste capítulo. Veremos que Deus não deseja apenas um povo perdoado, deseja um povo santo. Não apenas pessoas livres da condenação, mas pessoas livres do domínio do pecado. Não apenas homens e mulheres esperando o céu, mas discípulos que reflitam ainda nesta vida o caráter do Rei. Porque esse sempre foi o propósito eterno de Deus, formar um povo à imagem de seu Filho. O fermento. Uma pequena coisa que muda tudo. Depois de ordenar a celebração da Páscoa, Deus faz uma exigência que à primeira vista parece exagerada. Por 7 dias não se achará fermento em vossas casas. Êxodo 12:19. Observe cuidadosamente. Deus não diz apenas para não colocar fermento no pão. Ele ordena que nenhum fermento permaneça na casa. Por quê? Porque Deus estava ensinando um princípio espiritual que atravessa toda a Bíblia. O fermento é invisível. O fermento possui uma característica interessante. Quando é colocado na massa, quase desaparece. Ele não chama atenção, não altera imediatamente a aparência, mas continua trabalhando silenciosamente. Pouco a pouco, toda a massa é transformada. É exatamente por isso que Deus escolheu esse elemento para ensinar uma verdade espiritual. O pecado raramente começa de maneira escandalosa. Normalmente começa pequeno. Uma pequena mentira, uma pequena concessão, uma pequena desobediência, um pequeno orgulho, um pequeno ressentimento, algo aparentemente insignificante. Mas se não for tratado, espalha sua influência por toda a vida. O pecado nunca permanece pequeno. Essa é uma das grandes lições das Escrituras. Nenhum pecado permanece isolado. Veja a progressão em Gênesis. Um fruto, depois um homicídio, depois violência, depois corrupção generalizada, depois Babel. O fermento havia levedado toda a massa. O pecado sempre deseja crescer. Por isso, Deus não manda controlar o fermento, manda removê-lo. Jesus e o fermento. Séculos depois, Jesus utiliza exatamente a mesma figura. Ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Os discípulos pensam que ele está falando do pão. Mas Jesus está falando de outra coisa, do ensino, da hipocrisia, da religiosidade sem transformação. Perceba, o fermento pode representar não apenas o pecado moral, também representa falsas doutrinas e falsas maneiras de viver. Uma pequena distorção da verdade pode contaminar toda a comunidade. Por isso, Jesus alerta seus discípulos. O fermento da religiosidade. Talvez o fermento mais perigoso não seja o pecado evidente, seja o pecado disfarçado de piedade. Os fariseus conheciam profundamente as Escrituras, jejuavam, oravam, davam dízimo, mas Jesus declara que seu interior estava longe de Deus. Aqui encontramos uma advertência para todo discípulo. É possível parecer espiritual sem ser transformado. É possível possuir informação bíblica sem possuir o caráter de Cristo. É possível frequentar reuniões religiosas e ainda assim continuar vivendo segundo a velha natureza.
Esse é o fermento da hipocrisia. Ele cresce silenciosamente e destrói o testemunho do reino. O fermento de Herodes. Jesus também menciona o fermento de Herodes. Aqui o significado é diferente. Enquanto os fariseus representam a religiosidade, Herodes representa o espírito deste mundo. O desejo pelo poder, pela influência, pela autopromoção, pela preservação do próprio reino. Quantas vezes esse fermento entra na vida cristã? Quando buscamos servir para sermos reconhecidos. Quando desejamos posição em vez de serviço. Quando a obra de Deus se torna palco para o ego. Esse fermento também precisa ser retirado. Paulo e o fermento. Paulo escreve aos Coríntios: lançai fora o velho fermento. Observe a expressão, velho fermento. Ela nos leva diretamente ao velho homem, à velha natureza, à antiga maneira de viver. A conversão não consiste apenas em acrescentar Cristo à antiga vida. Consiste em abandonar o velho fermento para viver uma nova realidade. O discípulo não reforma o velho homem. O discípulo vive a nova vida recebida em Cristo. O fermento e a influência. O fermento nos ensina outra verdade. Tudo aquilo que permitimos permanecer em nosso coração acaba influenciando toda a nossa vida. Uma pequena raiz de amargura influencia relacionamentos. Um pequeno orgulho influencia decisões. Uma pequena mentira influencia a consciência. Por isso, Provérbios insiste tanto em guardar o coração, porque é dali que procedem as fontes da vida. Por que Deus mandou procurar o fermento? A tradição judaica desenvolveu um costume interessante. Antes da festa dos pães asmos, toda a casa era cuidadosamente examinada. Cada canto, cada móvel, cada recipiente. O objetivo era encontrar qualquer vestígio de fermento. Independente de quando esse costume tenha se desenvolvido, ele ilustra uma verdade espiritual profunda. O Espírito Santo também realiza uma obra de exame. Ele ilumina áreas escondidas, revela motivações, expõe pecados que muitas vezes nem percebemos. Não faz isso para nos humilhar, faz para nos libertar. A santificação começa quando permitimos que Deus examine o nosso coração. Todos os dias o discípulo deve perguntar: existe algum fermento crescendo silenciosamente em minha vida? Alguma atitude que estou justificando? Alguma área em que ainda não entreguei completamente ao Senhor? A santificação não acontece apenas quando abandonamos grandes pecados. Ela acontece quando permitimos que Deus trate também as pequenas coisas. Porque são justamente elas que, se ignoradas, transformam toda a massa. O fermento representa tudo aquilo que se espalha silenciosamente e altera nossa maneira de pensar, viver e agir. Por isso, Deus ordenou sua remoção. Ele estava ensinando que seu povo deveria viver uma nova realidade, não apenas perdoando, mas transformando, não apenas livre do Egito, mas livre da influência do Egito. Esse continua sendo o chamado do discipulado, permitir que Cristo ocupe todos os espaços da nossa vida até que já não reste lugar para o velho fermento. Os 3 fermentos que ameaçam o discípulo. Depois de entendermos o significado do fermento, surge outra pergunta. Onde esse fermento aparece na vida do discípulo? Quando reunimos os ensinamentos de Jesus, dos apóstolos e de toda a Bíblia, percebemos que ele se manifesta principalmente em 3 maneiras. São 3 influências diferentes, 3 perigos diferentes. Mas todos produzem o mesmo resultado. Afastam o homem do propósito eterno de Deus. O primeiro fermento, o fermento da carne. Esse é o mais antigo de todos. Ele nasceu no Éden. Quando Adão decidiu viver independentemente de Deus, a natureza humana tornou-se inclinada para si mesmo. É importante entender isso. A carne não é apenas o corpo físico. Na linguagem bíblica, a carne frequentemente descreve a humanidade vivendo separada do governo de Deus. É a vida centrada no eu. É o desejo de satisfazer a própria vontade, acima da vontade do Senhor. Por isso, Paulo escreve:
Os que vivem segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. A carne possui uma característica. Ela sempre procura colocar o homem no centro. Como a carne se manifesta? Muitos pensam apenas em pecados escandalosos, mas a Bíblia apresenta uma lista muito maior. A carne aparece quando queremos controlar tudo, buscamos reconhecimento, alimentamos inveja, guardamos ressentimentos, vivemos para o prazer, amamos o dinheiro, cultivamos orgulho, recusamos perdoar, buscamos nossa própria glória, confiamos mais em nós do que em Deus. Perceba, a carne nem sempre parece pecaminosa aos olhos humanos. Muitas vezes ela parece apenas natural, mas continua sendo incompatível com a vida do reino. O segundo fermento, o fermento da religião. Esse fermento foi denunciado repetidamente por Jesus. Ele dizia: guardai-vos do fermento dos fariseus. O que caracteriza esse fermento? Uma aparência de santidade sem transformação interior. Os fariseus conheciam profundamente a lei, jejuavam, oravam, contribuíam. Mas Jesus afirma: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse fermento continua existindo, sempre que a religião substitui o relacionamento com Deus, sempre que as tradições humanas ocupam o lugar da palavra, sempre que a aparência vale mais que o caráter, sempre que buscamos parecer santos em vez de sermos transformados. A religião sem Cristo torna-se um fermento perigoso. Isso porque produz pessoas moralmente corretas, mas espiritualmente distantes de Deus. O terceiro fermento, o fermento do mundo. Existe ainda o terceiro fermento, é aquele representado por Herodes, também por Babel, também pelos impérios descritos pelos profetas. É a cultura deste século, uma cultura constituída sem Deus. Ela nos ensina diariamente: você é o centro, faça a sua própria vontade, busque a sua felicidade acima de tudo, sucesso vale mais que a felicidade, tenha poder, acumule riquezas, construa seu nome. Percebe? Exatamente a mesma mensagem de Babel. Nada mudou, apenas a linguagem. Por isso João escreve: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Ele não está falando da criação de Deus, está falando do sistema organizado em rebelião contra Deus. Os três fermentos trabalham juntos. Esse talvez seja um dos pontos mais importantes desse estudo. A carne, a religião e o mundo quase nunca aparecem separados. Normalmente trabalham juntos. A carne deseja reconhecimento. O mundo oferece reconhecimento. A religião pode transformar esse reconhecimento em aparência de espiritualidade. Resultado? Uma vida aparentemente cristã, mas governada pelo ego. É exatamente isso que Jesus combate durante todo o seu ministério. Cristo venceu os três fermentos. Observe como Jesus viveu. Ele nunca cedeu à carne, nunca buscou sua própria glória, nunca utilizou a religião para exaltar-se, nunca se conformou ao sistema desse mundo. Ele permaneceu totalmente submisso ao Pai. Por isso, Cristo não apenas ensina o caminho, ele é o caminho. Nele encontramos o modelo perfeito de uma vida sem fermento. O Espírito Santo nos ajuda nessa batalha. Seria impossível vencer esses fermentos apenas pela força humana. É exatamente por isso que Deus nos deu o seu Espírito. Ele ilumina nossa consciência, convence-nos do pecado, fortalece-nos na tentação, forma em nós o caráter de Cristo. O discipulado não é um esforço solitário, é uma cooperação diária com a obra do Espírito Santo. Agora pergunte a si mesmo: o fermento da carne ainda domina alguma área da minha vida? O fermento da religião tem substituído um relacionamento vivo com Deus? O fermento do mundo tem moldado meus valores mais do que as Escrituras? Responder honestamente essas perguntas faz parte da festa dos pães asmos. É permitir que Deus limpe a casa. O discípulo vive cercado por influências. A carne procura atraí-lo para dentro. O mundo procura moldá-lo por fora. A religião vazia procura enganá-lo espiritualmente. Mas Deus oferece algo infinitamente superior: Cristo.
Nele encontramos uma nova natureza, uma nova cultura, uma nova maneira de viver. Os pães asmos nos lembram diariamente que fomos chamados não apenas para abandonar o Egito, mas para aprender a viver como cidadãos do reino de Deus. A carne, o maior inimigo do discípulo. Depois de compreendermos o significado do fermento, precisamos identificar qual é o maior fermento que continua tentando influenciar o discípulo. A resposta das Escrituras é clara: a carne. Poucas palavras aparecem tantas vezes nas cartas de Paulo, e ao mesmo tempo, poucas são tão mal compreendidas. Quando a Bíblia fala da carne, normalmente não está falando do corpo físico, está falando da natureza humana vivendo independente de Deus. É o homem tentando conduzir sua própria vida, é a velha humanidade iniciada em Adão, é o eu ocupando o lugar que pertence ao Senhor. A carne nasceu no Éden. Para compreender a carne, precisamos voltar ao início. Antes da queda, Adão não vivia segundo sua própria vontade. Sua alegria consistia em obedecer ao Criador. Sua identidade estava em Deus. Sua segurança estava em Deus. Seu propósito estava em Deus. Mas quando decidiu comer do fruto, aconteceu algo muito maior do que uma simples desobediência. O centro da vida mudou. Antes, Deus ocupava o trono. Agora, o próprio homem passou a decidir o que era bom e o que era mal. Ali nasce a essência da carne. A carne não começa com o adultério, nem com a idolatria, nem com o homicídio. Ela começa quando o homem coloca sua vontade acima da vontade de Deus. Esse é o princípio de todo o pecado. A carne gosta de governar. Existe uma característica que acompanha a carne desde o Éden. Ela deseja governar. Ela não aceita depender. Ela quer controlar, quer decidir, quer receber glória. Foi exatamente isso que aconteceu em Babel. A humanidade tentou construir um reino sem Deus. Foi isso que aconteceu com Saul. Não aceitou esperar o Senhor. Foi isso que aconteceu com Pedro. Tentou impedir que Jesus fosse para a cruz. Foi isso que aconteceu com Ananias e Safira. Buscaram a glória dos homens. Percebe? Os acontecimentos são diferentes, mas a raiz é a mesma. A carne sempre tenta assumir o governo. A carne é religiosa. Aqui encontramos uma verdade surpreendente. A carne não aparece apenas em pessoas ímpias. Ela pode aparecer dentro da religião. Os fariseus são o maior exemplo. Eles oravam, jejuavam, conheciam as escrituras, mas faziam tudo para serem vistos. A carne gosta de aplausos, ela gosta de reconhecimento, ela gosta de títulos, ela gosta de ocupar os primeiros lugares. Por isso Jesus disse: quem quiser ser o maior entre vós, seja aquele que serve. O reino de Deus destrói completamente a lógica da carne. Enquanto a carne deseja subir, Cristo ensina a descer. Enquanto a carne deseja ser servida, Cristo ensina a servir. Enquanto a carne procura glória, Cristo busca glorificar o Pai. A carne nunca melhora. Este talvez seja um dos maiores erros do cristianismo moderno. Muitos pensam que Deus veio melhorar o homem, mas essa não é a mensagem da Bíblia. Paulo nunca diz melhore a carne. Ele diz crucificai a carne. Por quê? Porque a carne não pode ser transformada. Ela precisa perder o governo. Deus não reforma Adão. Ele cria uma nova humanidade em Cristo. Essa diferença é fundamental. Enquanto tentarmos tornar a carne espiritual, viveremos frustrados. A vitória começa quando compreendemos que nossa esperança não está no velho homem, está em Cristo. A luta descrita por Paulo. Em Gálatas, Paulo escreve: porque a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Essa batalha não acontece entre duas pessoas, acontece dentro do discípulo. De um lado, permanece a influência da velha maneira de viver. Do outro, o Espírito Santo forma o caráter de Cristo. Essa luta explica por que o discípulo sente conflito. Antes da conversão, a carne governa sem resistência. Agora existe uma nova vida que resiste ao pecado. O conflito não é sinal de derrota. Muitas vezes é sinal de que o Espírito está operando. Como a carne age? A carne raramente diz: abandone completamente Deus. Ela é mais sutil. Ela diz: pense primeiro em você.
Faça a sua vontade. Proteja seu orgulho. Não perdoe. Você merece. Busque reconhecimento. Perceba, ela sempre conduz o homem de volta ao centro. Exatamente o oposto do reino. No reino, Cristo ocupa o centro. Jesus revelou o contrário da carne. Observe a vida de Jesus. Ele afirma: eu não busco a minha própria vontade. E também diz: nada faço por mim mesmo. E ainda diz: minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Cristo revela o homem exatamente como Deus sempre desejou. Um homem totalmente dependente do Pai. Por isso, ele é chamado de último Adão. Nele vemos restaurada a verdadeira humanidade. A carne e o propósito eterno. Agora começamos a compreender algo extraordinário. O propósito eterno de Deus nunca foi apenas perdoar a carne, foi formar uma humanidade governada pelo Espírito. A cruz remove nossa culpa. O Espírito remove o governo da carne. A glorificação removerá para sempre a sua presença. Percebe a sequência? Justificação, santificação e glorificação. Todo o plano da redenção caminha nessa direção. Pergunte-se diariamente: quem está governando minhas decisões? Minha carne? Meu orgulho? Meus interesses? Ou Cristo? Essa talvez seja a pergunta mais importante do discipulado. Porque seguir Jesus não significa apenas acreditar nele. Significa permitir que ele governe cada área da nossa vida. A carne é o maior inimigo do discípulo, porque procura ocupar o lugar que pertence a Deus. Ela deseja governar, decidir, receber glória, mas Cristo veio inaugurar uma nova humanidade. Uma humanidade que encontra sua alegria não em fazer a própria vontade, mas em viver para a glória de Deus. Exatamente isso que a festa dos pães asmos anuncia. Depois da libertação, começa uma nova maneira de viver, não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se a carne foi crucificada, por que ainda lutamos contra ela? Depois de ler Romanos 6, muitos cristãos fazem uma pergunta sincera. Se Paulo afirma, nosso velho homem foi crucificado com ele, por que ainda sinto desejos da carne? Por que ainda sou tentado? Por que ainda existe essa luta dentro de mim? Será que a Bíblia está se contradizendo? A resposta é não. O problema não está nas Escrituras. O problema está em não compreendermos completamente o que aconteceu na cruz e o que continua acontecendo na nossa vida. A cruz mudou nossa posição diante de Deus. Quando Paulo diz que o velho homem foi crucificado com Cristo, ele está falando de uma realidade espiritual. Diante de Deus, o domínio do pecado foi quebrado. O discípulo já não pertence ao antigo reino. Mudou de senhor, mudou de reino, mudou de identidade, mudou de família. Essa mudança aconteceu de uma vez por todas. É uma obra realizada por Deus. Ela não depende dos nossos sentimentos, depende da fidelidade de Cristo. Mas a presença da carne continua. Embora o domínio da carne tenha sido quebrado, sua presença ainda existe. Podemos comparar isso à saída de Israel do Egito. Na noite da Páscoa, Israel deixou oficialmente de ser escravo de Faraó, mas ainda precisou atravessar o deserto. Ainda enfrentou tentações, ainda murmurou, ainda desejou voltar para o Egito. O Egito já não governava Israel, mas sua influência permanecia na mente do povo. O mesmo acontece conosco. A cruz libertou-nos do domínio do pecado, mas Deus continua removendo, ao longo da vida, tudo aquilo que pertence à velha maneira de viver. É exatamente isso que os pães asmos simbolizam. O problema agora é o governo. Antes da conversão, a carne reinava. Depois da conversão, ela continua tentando governar. A diferença é enorme. Imagine um rei deposto. Ele já não possui autoridade legítima, mas continua tentando recuperar o trono. Assim é a carne. Ela perdeu seu direito de governar, mas procura assumir o controle por meio dos antigos hábitos, desejos e pensamentos. É por isso que Paulo escreve: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Observe o verbo, não reine. Isso significa que o pecado tenta ocupar um trono que já não lhe pertence.
a mente precisa ser renovada. Por que Israel queria voltar para o Egito? Porque sua mente ainda era de escravo. Porque muitos cristãos continuam vivendo como antes. Porque a mente ainda precisa ser renovada. A conversão muda o espírito humano. A santificação transforma a mente. É exatamente isso que Paulo ensina. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Perceba, o novo nascimento é instantâneo. A renovação da mente é progressiva, é um processo. A carne perde força quando deixamos de alimentá-la. Existe um princípio muito simples. Aquilo que alimentamos cresce. Se alimentamos a carne, ela se fortalece. Se alimentamos o espírito, o fruto do espírito amadurece. Por isso, Jesus declara: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. O discípulo precisa escolher diariamente o que alimentará. Seus pensamentos, seus olhos, seus ouvidos, suas amizades, seus hábitos. Tudo isso influencia a direção da vida espiritual. A luta é um sinal de vida. Muitos se desesperam porque ainda enfrentam tentações, mas existe uma verdade consoladora. Antes da conversão, muitas vezes não havia luta. A carne governava sem resistência. Agora existe conflito. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. O conflito revela que existe uma nova natureza que não aceita mais viver como antes. Isso não significa que toda luta seja saudável, mas significa que a simples existência da batalha não prova a ausência de salvação. Ao contrário, frequentemente revela que Deus está operando. A vitória não vem pela força humana. Esse é outro erro muito comum. Depois de compreender a luta, muitos tentam vencê-la apenas com esforço próprio. Criam regras, promessas, métodos, mas continuam frustrados. Por quê? Porque a carne nunca será vencida pela própria carne. A vitória vem da comunhão com Cristo. Quanto mais permanecemos nele, mais sua vida se manifesta em nós. A santidade não é produzida apenas pelo esforço, ela é fruto da permanência. É exatamente isso que Jesus ensina em João 15. Cristo vive em mim. Paulo resume tudo em uma frase extraordinária. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa talvez seja a definição mais profunda da vida cristã. O objetivo do discipulado não é produzir uma versão melhor de nós mesmos. É permitir que a vida de Cristo seja manifestada em nós. A carne perde espaço. Cristo ocupa esse espaço. O ego diminui e Cristo cresce. É exatamente isso que João Batista declarou. Importa que ele cresça e que eu diminua. Essa é a essência dos pães asmos. Quando você percebe a luta da carne, não pergunte apenas como posso vencer isso? Pergunte primeiro: quem está governando o meu coração neste momento? Depois, volte seus olhos para Cristo. Não apenas para receber perdão, mas para permanecer nele. A vitória começa quando deixamos de lutar sozinhos e aprendemos a depender do Espírito Santo. Conclusão: a cruz removeu o domínio da carne. O Espírito Santo está removendo sua influência e a glorificação removerá sua presença para sempre. Vivemos entre essas três realidades. Por isso, o discipulado é uma caminhada. Cada dia aprendemos um pouco mais a viver não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os pães asmos nos lembram que a libertação iniciada pelo Cordeiro continua até que toda a nossa vida reflita plenamente o caráter de Cristo. Encerramos por aqui, mas este assunto ainda não terminou. No próximo vídeo, continuaremos nosso estudo sobre os pães asmo, explorando verdades preciosas que ainda temos pela frente. Que Deus abençoe a sua vida, graça e paz, e até o próximo vídeo. E não se esqueça, continue examinando as Escrituras dia após dia.